Muito bom, acadêmicos. Vamos dar continuidade na nossa disciplina de cálculo, antes de resolver aqueles exercícios gostosos de limites e derivados, a gente precisa entender um pouquinho sobre produtos notáveis. Na aula anterior a gente falou sobre fatoração de polinômios, né? A maneira de escrever um polinômio como um produto. E hoje a gente tem alguns produtos notáveis que às vezes a gente quer escrever ele como um polinômio, ou depende da situação. Mas são produtos notáveis, tá bom? São multiplicações em que os fatores são polinômios. E a gente utiliza muito na matemática. É uma ferramenta muito útil para desenvolvimento de resoluções de problemas que às vezes parecem ser mais difíceis, mas que ficam muito práticos quando a gente tem o domínio dessa ferramenta, tá bom? Os mais relevantes, né, são 5, né, que é o produto notável do quadrado da soma de dois termos, da diferença de dois termos, do produto da soma pela diferença, do cubo da soma e do cubo da diferença. Vamos ver cada um deles nessa aula para a gente não ter mais essas dúvidas. O primeiro é o quadrado da soma de dois termos, né? Vejam só, os produtos de polinômios conhecidos como quadrado da soma são aqueles que são escritos do tipo, ó, olha só, a mais b, ou seja, dois termos, soma de dois termos, correto? A mais b, ao quadrado. Por isso o nome, quadrado da soma de dois termos. Vocês sabem que tudo que é elevado ao quadrado é uma repetição, uma potência, né? Potência 2 significa que essa base, a mais b, está repetindo ela duas vezes, ou seja, a mais b que multiplica A mais B, correto? Pessoal, e A mais B que multiplica A mais B, se a gente quiser aplicar aqui a propriedade distributiva, o que a gente vai fazer? A que multiplica o A do outro lado, então A vezes A, eu vou ter A ao quadrado. Depois eu vou ter A vezes B, eu vou ter AB, ok? Observe que esse A multiplicou todos os elementos do segundo parênteses. Depois esse B, ele vai multiplicar todos os elementos do segundo parênteses, ok? Então, eu vou ter B vezes A, e depois B vezes B, que vai dar B ao quadrado. A solução desse produto notável é escrito nesse polinômio. Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Então, esse produto notável A mais B ao quadrado, ele pode ser escrito dessa forma. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nos exercícios que eu inseri para vocês no nosso ambiente de aprendizagem, tem a propriedade distributiva com as setinhas acompanhando cada multiplicação. Tranquilos? Para vocês não perderem nada na nossa disciplina. E geralmente ele é ensinado da seguinte maneira, né? Ó, acabei de falar, mas ele é ensinado da seguinte maneira: o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Não é difícil. Vejam só dois exemplos para a gente praticar aqui. Ó. Eu tenho aqui um primeiro exercício, ó, 3 mais x. 3 mais x elevado ao quadrado. Tem a letra B aqui, y mais 2x elevado ao quadrado. Ok? São dois exercícios. Como que a gente vai resolver isso? Ora, é muito prático. Ok? Se você quiser, você pode abrir isso em dois parênteses, ou você pode só, ao ler aqui, ó, ao ler, você consegue resolver. Então, ó, o quadrado do primeiro termo. Quanto que dá 3 ao quadrado? Eu ouvi você falando aí a resposta. 9. Muito bom. Mais duas vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3. Vezes o segundo. Quem é o segundo? X. Ou seja, 2 vezes 3 vezes x. Mais o quadrado do segundo termo. Não tem erro. É muito simples. Ok? É muito simples. É tão simples que a gente já até resolveu aqui para vocês. Olha só. Então, ó, eu tenho ali o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ora, 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x, mais o quadrado do segundo, que é o x. Ora, 3 ao quadrado é 9, 6x, x ao quadrado. Pronto. Aquele produto notável aqui virou esse polinômio aqui embaixo.
Tá bom? E a letra B, o mesmo exercício, ok? O mesmo exercício. Observe que se você quiser, você poderia, você poderia fazer esse polinômio, né? Ele vezes ele novamente aqui, ó. Opa. Eu vou ter, se quiser, você pode escrever assim, ó, y, ok? Y mais 2x, pronto. Que multiplica, fecha parênteses, Joanimar, y mais 2x, novamente, ok? Y mais 2x que multiplica y mais 2x. O que isso vai resultar? Ora, y vezes y, y ao quadrado. Se eu multiplicar y vezes 2x e depois 2x vezes y, ora, vai dar isso aqui, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que o quadrado do segundo é para todos os dois elementos. É tanto para o 2 como para o x. E aí, aquele exercício lá em cima, aquele produto notável da soma de dois termos, fica assim. Quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, resultou em 4xy, mais o quadrado do segundo, que é 2x, resultou em 4x ao quadrado. Muito prático, né? Esse é o primeiro produto notável, da soma de dois termos. O segundo produto notável é o da diferença. A única... aqui embaixo a gente até coloca, né, que a única diferença entre eles é que o segundo... que no segundo termo ele vai receber um sinal negativo. No mais, vai ficar tudo igual, ok? Apenas nessa parte aqui, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai receber esse sinal negativo, ok? Opa, só aqui que vai receber o sinal negativo. Por que vai receber o sinal negativo só aqui? Era para receber no B também, mas ó, quando você tem menos B vezes menos B, menos vezes menos, vira mais. Então, por isso que o segundo termo fica positivo, ok? E a ideia é a mesma, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Basta colocar qualquer número lá. Aqui, ó. Não importa, basta colocar qualquer número. O primeiro termo é 3x, o segundo termo é 5. Ora, o quadrado do primeiro termo, não importa, pode estar 3x, pode estar 2, pode estar 50xy ao cubo. Vai dar para resolver esse negócio. O quadrado do primeiro termo, ok, menos 2 vezes o primeiro termo, isso, vezes o segundo termo, que é 5. Muito bom. Continuando. E o outro exercício de baixo, ó, y menos 4x ao quadrado. Pronto. Como que nós vamos resolver esse exercício? Do mesmo jeito. Olha só eles aqui pronto para vocês. Ok? Então, eu vou ter aqui, ó, o quadrado do primeiro termo. Já está aqui embaixo resolvido, né? Menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30x. Mais o quadrado do segundo. Quanto que dá 5 ao quadrado? 25. Maravilhoso. Essa disciplina é a disciplina para descansar no semestre. E do outro lado, nós também temos aqui y menos 4x. Ora, eu vou ter o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. X vezes y, xy, está aqui. Ok? Mais o quadrado do segundo. 4x elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. X ao quadrado. X ao quadrado. Tranquilo? Então, esse aqui é o nosso segundo tipo de produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. O terceiro, que é muito usado, principalmente quando a gente estiver resolvendo exercícios de limites, é o produto da soma pela diferença. Produto... Pronto, já é multiplicação. Da soma pela diferença. Observe que tudo isso que a gente falou está aqui resumido. Produto, ok? Ó, tem uma multiplicação. Observe que é uma multiplicação. De quem? Dessa soma por essa diferença. Tá bom? Muito simples, né? Muito prático. Ora, quando eu tenho um produto da soma pela diferença,
Isso resulta no seguinte: quando eu tenho um produto da soma pela diferença, quando a gente resolver essa multiplicação, ou seja, o x multiplicar todos os elementos do segundo e o a multiplicar todos os elementos do segundo parênteses, isso vai resultar apenas em x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ok? Ficou na dúvida? Você pode aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. Depois x vezes a, eu vou ter xa, só que negativo. Depois eu vou ter aqui, ó, esse a positivo com esse x positivo. Então eu vou ter um xa positivo e um xa negativo. Então um elimina o outro, por isso que agora o termo do meio desaparece. E vai ficar depois mais vezes menos menos, a vezes a ao quadrado. Ok? Esse produto notável nós falamos da seguinte maneira: o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. É hiper mega fácil. Ok? Hiper mega fácil. Olha só. Olha dois exemplos aqui, ó. X mais 4, x menos 4. Produto da soma pela diferença. Embaixo, xy mais 4, xy menos 4. Um produto da soma pela diferença. Pegamos exemplo muito parecido, né? O professor poderia ter ajudado. Mas como que é feito isso aqui? Ó? O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? X. Quanto que é x ao quadrado, pessoal? Depois, menos quadrado do segundo. Quem é o segundo? É 4. Qual o quadrado de 4? Então, é muito prático. Aqui já estão eles resolvidos para vocês. Tá bom? Então, x ao quadrado menos 16... Opa, não é 16 ao quadrado não, só 16. Tá bom? Aqui do mesmo jeito, olha só. Xy ao quadrado menos 16. Tá bom? Muitos exercícios vão vir situações como estas e vocês podem mudar para essa ou está assim e você precisar escrever desse jeito. Então, essa informação eu preciso dominar ela. Correto, pessoal? Continuando nos produtos, o quarto produto notável é o produto do cubo da soma pela diferença. O produto do cubo da soma, desculpa, o cubo da soma. Cubo, 3. Ora, soma, ou seja, 3 vezes aquele termo multiplicado. Ó, 1, 2, 3. 3 vezes. Ora, eu posso escrever aquilo ali como x mais a ao cubo. E isso é resolvido da seguinte maneira. Tem um produto notável bem prático aqui para vocês. Ó. Como que eu posso resolver um exercício que esteja num cubo de soma? Ora, eu vou ter o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro. Ok? É muita informação, mas é muito prático a resolução. Ok? Antes mesmo da gente ver um exemplo, eu vou mostrar o cubo da diferença. Ok? O cubo da diferença, o sinal dele muda aqui e no último. Ora, porque agora são 3 vezes, né? Menos vezes menos dá mais vezes menos, menos. Ok? Então, o cubo da diferença, se você tiver numa atividade, é essa regrinha. Ó, o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do terceiro. E como é que resolve um exercício? Vamos ver um exemplo do cubo da soma. Olha só, x mais y ao cubo. Como é que resolve isso? Ora, muito prático, olha só. Pode dar um pause e ver com calma, ok? Cubo do primeiro, que é o x, mais 3 vezes o primeiro, que é x ao quadrado, né? Vezes o segundo, que é 5, mais 3 vezes o primeiro, que é x, mais o quadrado do segundo, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro. E aí basta resolver aquelas operações, né? 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 25 é 75, nesse sentido. Ok? E um exemplo da diferença, vou colocar aqui, porque a gente tem mais 15 segundos de vídeo. Você pode pausar para ver com calma o exemplo do cubo da diferença aí, para resolver com tranquilidade. Tá bom, pessoal?